Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Uma alegria estarmos mais uma vez aqui para partilharmos, para alimentarmos da Palavra de Deus. Palavra que nos sustenta, palavra que transforma a nossa vida, que é a palavra viva e eficaz e realiza aquilo que anuncia. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, que dê sabedoria e a graça de crermos na palavra e colocarmos esta palavra em prática na nossa vida. O Evangelho dessa sexta-feira está em Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 42. Lucas 39, Lucas 6, 39 a 42. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Diz o Senhor, ele lhes propôs também uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do mestre, mas todo discípulo bem formado será como seu mestre. Porque reparas no cisco no olho do teu irmão e a trave do teu próprio olho não percebes? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele chama a atenção dos fariseus, aqueles que se opõem a ele, e o chama de hipócrita, porque não são capazes de olhar para a própria vida e olham para a vida dos outros. A hipocrisia, a arrogância também, não é? Que tanto pode atrapalhar a nossa vida espiritual, o nosso processo de conversão. E nós precisamos pedir muito a Deus a graça e o dom da humildade, né? Para podermos viver bem nossa fé, estarmos na obediência da fé, da palavra de Deus, da Santa Igreja. E nós, meu irmão, minha irmã, nós leigos principalmente, precisamos pedir a graça da humildade para que nós possamos ver nossa fé em comunhão com a Igreja, na obediência da Igreja, na fé da Igreja. Nós só podemos viver, colocar nossa vida e ensinar aos outros e falar para os outros conforme a Igreja. É muita arrogância nossa, nós queremos ensinar outra coisa que não seja em comunhão da Igreja. Porque a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja de 2000 anos, recebeu dele a autoridade, a sabedoria para ensinar, para transmitir a fé, para revelar a verdade revelada, para explicitar a verdade. E nós, então, precisamos aprendermos a submeter a nossa vida à Igreja, à orientação, ao ensinamento da Santa Igreja, como diz lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Rejeitar o ensinamento da Igreja, rejeitar o Cristo. Rejeitar o Cristo é, claro, rejeitar a Deus, rejeitar o Pai. Então nós precisamos nos submeter à Igreja, ao ensinamento da Santa Igreja. A Igreja instruída por Cristo. Jesus, sim, instruiu a Igreja, quis a Igreja, e a Igreja é dele. Instruiu a Santa Igreja Santa e Católica. Sim, ele instruiu a Igreja, sim. Pega lá em Mateus, no capítulo 16, nós vamos ver lá, quando o Senhor Jesus, depois da declaração de fé de Pedro, o que o Senhor diz? Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será desligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, ouvir a Igreja, porque a Igreja foi essa que Jesus instituiu. Colocou Pedro, pedra visível, pedra como aquele que faz a unidade da Igreja, e aquele que recebeu de Jesus a autoridade para poder transmitir a fé. Então nós precisamos submeter a nossa vida, precisamos submeter a nossa vontade ao ensinamento da Santa Igreja. Nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho,
Nós não podemos viver a nossa vida de católicos e ao mesmo tempo ter uma atitude contrária à igreja. Por exemplo, às vezes um casal católico até ajuda a igreja, serve a igreja, faz tantas coisas da igreja, mas está usando métodos antinaturais, não naturais, para evitar filhos, preservativos, anticoncepcionais. Está na igreja, mas, no entanto, indo contra a fé da igreja. Eu preciso escutar o que a igreja me fala. Hoje, infelizmente, nós não estamos mais escutando a Santa Igreja, tomando decisões por nossa conta. Eu acho assim, eu penso assim. Não estamos mais atentos à voz da Santa Igreja. E todos nós, desde o Santo Padre, aquele que está a serviço do Senhor para conduzir a igreja, ele mesmo também se submete à igreja. Os bispos se submetem à igreja, os padres, e nós, leigos, mais ainda. Pois nós não podemos viver nem transmitir a fé se não for em comunhão com a Santa Igreja. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. A nossa alegria, meu irmão e minha irmã, deve ser a de estar em comunhão com a igreja, porque estando em comunhão com a igreja, da obediência à igreja, da fidelidade à igreja, aí nós vamos estar mais seguros na nossa fé e seguros possamos caminhar para o céu. Uma fé em comunhão com a igreja, a obediência à igreja, nós não erramos o caminho, não erramos o caminho. Lembramos aqui, por exemplo, de Francisco e Lutero. São Francisco, chamado por Deus, no tempo de dificuldade da Santa Igreja, tantos problemas, tantas crises, tantas situações, e no entanto, Francisco é chamado por Deus a dar um testemunho para a igreja daquele tempo, mas se submete à igreja. A toda a radicalidade de Francisco de Assis, ele submeteu a voz da igreja. E ouvindo a igreja, permaneceu na fé e não se arrogou, não se orgulhou de ser chamado àquela vida de santidade, diante da ostentação da igreja do seu tempo, mas obedeceu a igreja, por isso foi santo. E é um exemplo para nós. Diferente de Lutero, que vendo os erros da igreja, não quis submeter a igreja, por isso ele não fez nenhuma reforma, o que ele fez foi uma revolução, ele fez foi uma bagunça e dividiu e saiu fora da igreja, porque não foi humilde o suficiente para ouvir a igreja e para, com aquilo que Deus deu a Lutero, de ver as situações difíceis da igreja, ele teria que ter a humildade de submeter a igreja e contribuir para o crescimento da igreja, e fez justamente ao contrário. Ele, de forma arrogante, soberba, ele preferiu dizer não e quis seguir a sua própria vontade, os seus próprios conhecimentos, e separou da igreja por isso. Não foi santo, por isso dividiu, infelizmente. Nós precisamos colocar tudo ao ensinamento da Santa Igreja. O próprio apóstolo São Paulo, o grande São Paulo, chamado por Deus, o próprio Senhor o chamou. Mas ele, quando teve uma questão de fé, quando estava a sua missão, em Antioquia surgiu um problema da circuncisão, de muitas falácias, de uma divergência da fé. O que São Paulo fez? São Paulo decidiu ir a Jerusalém. Veja bem o que diz lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Diz assim para nós essa situação toda da circuncisão, isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. É assim, há questões que nos surgem, nós precisamos submeter a igreja, e a igreja é que tem a voz. E nós vamos ver, lemos o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, que Paulo submeteu a igreja, e aquilo que a gente definiu foi o que Paulo fez. Precisamos, meu irmão e minha irmã, pedir muita graça, o dom da humildade, principalmente nós leigos. Nós não podemos ensinar nada, nem viver nada, se não for em comunhão com a Santa Igreja, na obediência da igreja. Ainda que outros falem, ainda que às vezes algum padre fale alguma coisa que não está com a igreja, eu preciso obedecer antes à igreja. Eu e você, nós leigos, precisamos muito exercer essa humildade, pedir a Deus essa graça, vivermos a fé da igreja
vivemos com a igreja. Nós temos para isso a Sagrada Escritura, nós temos para isso o Catecismo da Igreja Católica, que nós temos que conhecer, ler, e nas nossas dúvidas de fé, temos que buscar aqui o ensinamento da Santa Igreja, a autoridade da Igreja sobre nós. Porque aqui está a doutrina da Santa Igreja. Nós temos que ver os exemplos, o ensinamento dos santos. Aqui tem um modelo, um livro de um santo, como Santo Agostinho, mas os santos são modelos para nós, doutores da Santa Igreja, mas tudo em nós precisa estar fundamentado nesses dois livros, a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. Aí nós não erramos o caminho, não erramos. Firmes na obediência da fé. Não podemos inventar coisas, inventar pecados. Tem muitas pessoas que dão opiniões próprias. Esse é pecado, aquilo é pecado, o que é pecado? A igreja nos ensina o que nós devemos fazer. A igreja nos ensina a verdade. Nós precisamos aprender a ouvir a igreja. Como diz o próprio Senhor aqui em Lucas, no capítulo 10. Quem vos ouve, a mim ouve. Ouvir a igreja é ouvir o próprio Cristo. Peçamos essa graça a nós, meu irmão, que nos dê a humildade. Como leigos, sermos fiéis à Santa Igreja. Como leigos, obedecer à Igreja. Como leigos, viver a nossa fé em comunhão com a Igreja, porque nós estamos firmes no barco de Jesus, na barca de Pedro, e aí nós não vamos naufragar na fé. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós possamos alcançar a graça da humildade e da obediência da fé, para não errarmos o caminho. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.